Neste episódio, tudo sobre a demissão de Dudu Camargo. João Emanuel Carneiro no horário nobre da Globo? Qual o futuro das novelas da Record? O Vanucci Responde está no ar. Olá! O episódio desta semana de Vanucci Responde promete, tem muito assunto polêmico aí, desde a demissão de Dudu Camargo até o futuro de João Emanuel Carneiro na Globo. Tava todo mundo sinalizando aí para a volta dele para o horário nobre. Será que é isso que acontece depois de algumas críticas de um final ali de Todas as Flores? Mas antes da gente falar sobre tudo isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de indicar este canal para os seus amigos que gostam de falar sobre televisão. Não deixe também de dar um like neste vídeo, em outros vídeos, de curtir tudo isso, de compartilhar esses vídeos. Quanto mais você fizer isso, melhor. A gente chega a um número muito maior de pessoas que gostam de falar sobre televisão. Não deixe também de acionar o sininho, porque você vai ser informado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. Bom, vamos à nossa primeira pergunta, já vamos direto ao assunto, e o primeiro assunto é a demissão de Dudu Camargo. A pergunta é da Isadora Alves. Vanucci, a demissão de Dudu Camargo é um sinal de mudanças no SBT? Li que outros cortes poderão acontecer. Por que não gostam do Dudu Camargo? Olha, Isadora, tudo que envolve o Dudu Camargo gera muita polêmica desde o seu começo. Porque o Dudu Camargo foi contratado pelo Silvio Santos na porta do cabeleireiro Jaça. Né? Ele foi ali, se apresentou, falou que queria ter uma chance. O Silvio, na época, estava montando o Fofocando, queria alguém para fazer o Homem do Saco e ele topou ser o Homem do Saco. Começou ali. E ali, naquela época já, muita gente dizia que o Dudu Camargo não tinha, e não tem, a formação jornalística, não tinha formação jornalística, era um garoto que entrava ali para exercer uma função de jornalista. Ali já gerou polêmica. Aí depois ele ganhou espaço dentro do SBT, foi apresentar os telejornais populares, porque o Silvio gostou dele. E conquistou o seu espaço. Mas quando você tem uma grande oportunidade como esta, você tem que saber honrar essa grande oportunidade. Dudu chegava atrasado, Dudu não se envolvia com a relação do jornal, criou polêmica e talvez não tenha entendido o que é que diferencia um jornalista, alguém que está na frente de um telejornal mesmo sendo popular, que exige opinião, de um apresentador ou um animador. Ele confundiu muitas coisas ali. Né? No Carnaval, com a Simone, teve um episódio tristíssimo ali, e aí não tem como defender. Né? Naquele momento não tinha como defender o Dudu Camargo. Além disso, todos os atrasos, a relação dele ali nos bastidores, tudo isso foi minando o trabalho dele, tudo que ele poderia fazer dentro do SBT. Às vezes eu acredito sim, e defendo isso, que às vezes você tem as oportunidades e nem sempre o grande talento passou pela faculdade. Surgiu ali, teve uma oportunidade, vai se desenvolvendo e a faculdade vem depois e a evolução vem depois. Você também, às vezes essa oportunidade surge, você tem que saber aproveitá-la. E é esse o segredo, saber aproveitá-la. Sim, é um sinal de que as coisas estão mudando no SBT? Sim, é um sinal e muita gente ficou preocupada. Sabe aquele pessoal que tô de bem com o Silvio Santos aqui, nunca vou perder o emprego porque estou bem avaliado com ele? As coisas mudaram no SBT. E isso também dá um outro sinal. Talvez o primeiro impacto seja reduzido. Talvez não, escreva. Vai ser reduzido sim, porque o SBT vê outras possibilidades ali, outros caminhos para buscar audiência e principalmente faturamento. E hoje faturamento está muito ligado com credibilidade, não só com audiência. Então, é um jogo, sim, que a gente vai ver aí nas próximas semanas, nos próximos meses, uma reestruturação do SBT. Muita gente deve sair assim de lá e novas pessoas deverão chegar com novos projetos para o SBT. Vamos a mais uma pergunta, e a pergunta agora é do Ranieri Soares. Ele diz: Silvio de Abreu pode voltar a ocupar seu antigo cargo de direção na dramaturgia da Globo? Olha, Ranieri, com tanta mudança lá na Globo, até poderia voltar o Silvio de Abreu, porque ele conseguiu ali estabelecer uma fila interessante de novelas, com uma variedade, tanto nos horários das 6, das 7, das 9, nos projetos especiais e até no Globoplay. Mas eu não acredito numa volta do Silvio de Abreu, não, para aquele cargo. O Silvio é um grande autor de novelas, um bom autor, um excelente roteirista, e como executivo ali, como o responsável pela dramaturgia da Globo, melhorou muito o que ali estava sendo feito. Até 2020, quando ele saiu, tinha uma boa fila
já estabelecida tanto para o horário das 6, das 7, das 9. Depois disso, a Globo perdeu um pouco essa fila, né? Silvio de Abreu se envolveu ali com o embrião das novelas, da dramaturgia ali na HBO Max, e agora saiu da HBO, tá aproveitando a vida, né? Tá curtindo ali com a mulher, com a Maria Célia, viagens, tem inclusive projetos para apresentar, mas eu acho que como executivo agora ele não quer mais não, mas é bem capaz de trazer excelentes histórias. Aliás, tô ali, né? Sempre fã de Silvio de Abreu. Vamos a mais uma pergunta e dessa vez é do Ricardo Ferreira Luz. Ele quer saber: a Record não tem nenhum projeto futuro para as novelas? Olha, Ricardo, a Record, por enquanto, deve ficar ali nas séries religiosas. As novelas bíblicas tomaram conta, essa dramaturgia baseada na Bíblia tomou conta. Até onde eu sei, já tem outros projetos ali engatilhados, mas nesse sentido. Essa dramaturgia que a gente fala ali dos temas contemporâneos, né, do dia a dia, que não deve aparecer. Deve continuar ali com a teledramaturgia bíblica e, eventualmente, uma ou outra série ali, projeto especial fora dessa linha. Vem, por exemplo, ali a história de Mamonas, né, dos Mamonas Assassinas. A Record é sócia da produtora neste projeto e aí, em breve, deve estar no ar. É um texto do Carlos Lombardi, inclusive. Mas segue, e eu acho, né? Eu sempre defendo uma pluralidade em todos os sentidos. Você pode ter textos contemporâneos, sim, que sejam baseados na Bíblia, que tragam esses conceitos que tanto a Record quer passar, que são os conceitos evangélicos, ali ligados à Igreja Universal, mas para temas, para histórias contemporâneas. Por enquanto, continua com séries e com novelas bíblicas. Vamos a mais uma pergunta. Esta é do Ricardo Luiz. Depois do sucesso de Todas as Flores, João Emanuel Carneiro terá finalmente uma novela no horário nobre? Olha, Ricardo, depois de Todas as Flores, sim. João Emanuel Carneiro volta para o horário nobre da Globo, já está na fila, vai apresentar ali um projeto, tem já um embrião de história e todo mundo sabe, né, que ele é um autor que traz muitas novidades. Então a aposta é que depois de 2, 3 textos rurais ali, né, a gente vai ter 2 textos rurais, deve vir depois Ricardo Linhares ali na sequência, e aí sim João Emanuel Carneiro, talvez com uma pegada muito mais moderna, uma pegada muito mais atual. Gosto sim dos textos do João Emanuel Carneiro, trafega muito bem, tanto nessa nova necessidade das novelas, das séries, da dramaturgia para o streaming, como para a televisão tradicional. Porque hoje em dia, né, se a gente for pensar, o que começa na televisão aberta termina no streaming, o que começa no streaming termina na TV aberta. A narrativa está muito parecida ali, né? Uma ou outra que dá uma diferenciada aí, mas eu acho que sim, ele vai ser o autor que vai trafegar entre as duas plataformas. Vem no horário nobre. Antes da novela dele inédita no horário nobre, a Globo coloca no ar Todas as Flores. Deve ser no finalzinho desse ano, início do ano que vem, e a ideia é fazer um compacto ali, né? Tirar uma eventual barriguinha ali e apresentar numa temporada só como uma super novela na faixa das 11 horas da noite. Vamos a mais uma pergunta? É do Fernando Fernandes. Como a Rede Brasil exibe séries que outras emissoras possuem os direitos? Ela vai estrear Um Maluco no Pedaço, que o SBT readquiriu recentemente. Olha, Fernando, isso já deu muito o que falar. Fui até conversar nos bastidores, desde que sua pergunta chegou aqui, para a gente poder entender o que acontece ali com a Rede Brasil. A Rede Brasil consegue comprar alguns direitos porque, às vezes, o SBT vai lá, compra Um Maluco no Pedaço, mas deixa um pedacinho do direito que tem ali aberto para uma outra venda. Teve gente já que disse que a Rede Brasil meio que às vezes passa ali, pega, começa a exibir e depois se acerta com os direitos autorais. Acho muito difícil isso, né? Nos dias atuais é muito complicado você colocar algo no ar que você não tenha direito, porque depois vem a cobrança, e a cobrança é cara. A gente já viu isso com a Casa dos Artistas, a gente já viu isso com outros projetos que acabam custando caro. Né? Num primeiro momento você acha que você está ganhando, que você está levando, mas a justiça sempre dá ganho de causa, sempre tende, né, a pagar os direitos. Né? É
tudo tem que ser muito certo, né? A Rede Brasil tem apostado também em algumas séries mais antigas, né? Que aí os direitos estão soltos, né? Estão em algum canal por assinatura aí e acaba sendo um produto mais barato, né? Vamos a mais uma pergunta. É do Augusto e esta veio pela minha conta no Twitter. Vanucci, é verdade que Adolfo Bloch procurou o Roberto Marinho para socorrer a Manchete por meio do empréstimo? O Boni participou do desenho estrutural do canal? Olha, Augusto, que legal você assistiu lá o meu especial, né, o especial que o No Play News fez sobre os 40 anos da estreia da TV Manchete. A TV Manchete que marcou muito, né, a história da televisão brasileira, chegou ali com uma proposta de ser uma emissora de classe, de ser uma emissora que apostasse na qualidade, num contraponto à Globo, que era a emissora da massa, e do SBT, que surgiu quase junto ali da Manchete, né, alguns anos antes ali, que era a emissora popular, né? Então, uma com uma programação muito diversa, a outra com uma programação muito popular, e a Manchete buscou se qualificar. Teve ali muita história, né? Deixou um legado incrível e eu acho que vale a pena. Se você que está me assistindo agora não acompanhou, veja esse vídeo, porque tem depoimentos ali muito legais, tem depoimentos do Márcio Tavolari, que trabalhou lá na Manchete, do Elmo Frankfort, que construiu, que fez a história, né, fez o livro sobre a TV Manchete, é um grande estudioso da Rede Manchete, e a Denise Campos de Toledo, que inclusive participou das negociações com o governo para que a concessão não fosse cassada pelo governo. Porque se a concessão fosse cassada, pronto, acabava, ia demorar anos para novamente darem aquela concessão para um outro grupo. Ela ali, outros jornalistas envolvidos, conseguiram fazer com que o governo segurasse um pouco essa concessão, não tirasse da família Bloch, para que pudesse negociar, e aí veio lá, comprou, e hoje está na mão do Amilcar e do Marcelo, é a Rede TV. O que a gente sabe ali do passado? O Adolfo Bloch e o Roberto Marinho, eles eram muito ligados, eles eram muito amigos. Apesar de concorrentes, eram amigos. Porque de um lado tinha o Adolfo Bloch com uma presença muito forte nas revistas, a revista Manchete, Fatos e Fotos e outros títulos que eram muito fortes no Brasil, num contraponto com a editora Globo, né, que tinha o jornal Globo e também as revistas, né, algumas revistas ali, aparentemente eram concorrentes, mas eles sabiam o quanto era importante para o mercado ter não só uma rede de televisão, mas ter outras ali, né? Apesar desta concorrência eterna da Rede Manchete e da Globo. A Rede Manchete tirou o carnaval da Globo, a Rede Manchete tirou um monte de artista da Globo, mas o Roberto Marinho sabia disso. Só não tinha essa história de empréstimo, não houve, né? Mas tinha ali um acordo, o Roberto Marinho ajudou o Adolfo Bloch em muitas negociações. Agora, essa do Boni tá lá no desenho estratégico, né, do desenho inicial, estrutural da Rede Manchete, não é, né? Muito pelo contrário, os executivos que estavam ali na fase inicial da Manchete, eles foram muito ligados à TV Tupi, à Rede Tupi e à TV Excelsior, que foram as duas primeiras redes de televisão que desenvolveram um conceito de uma programação de rede, de uma programação de grade, da grade que a gente vê hoje, que é distribuída para todo o Brasil, que um programa vai jogando audiência para o outro, que novelas ocupam de segunda a sábado, porque diluem os custos e prendem o telespectador, e que você tem uma linha de shows ali no pico do horário nobre da televisão, e que o telejornal é usado entre as novelas justamente para trazer credibilidade e se beneficiar com a audiência do folhetim. Televisão brasileira é folhetim, televisão brasileira é novela. São os picos de audiência ali e isso é o que prende o telespectador. Bom, não deixe de assistir esse especial sobre os 40 anos da Rede Manchete. Tá lá, tá aqui no canal, no No Play News, e todo mês sempre tem um especial. O próximo é sobre as novelas diárias com belos depoimentos. Bom, o Vanucci Responde dessa semana fica por aqui. Eu tenho que lembrar você, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar este e outros vídeos com seus amigos e, enfim, acione o sininho para ser informado toda vez que tiver um novo conteúdo por aqui. Faça os seus comentários neste vídeo, deixe suas perguntas nesse vídeo ou através das minhas redes sociais. E além aqui do Vanucci Responde, lá no meu Instagram tem várias outras perguntas que estou respondendo sobre curiosidades da televisão. Fique por aqui,
Navegue em outros vídeos, eu encontro você num próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.